conversar com o Thiago Castanho, do Charlie Brown Jr. Esperava ansioso por esse momento, viu? Eu que adoro o Charlie Brown Jr., uma banda que está celebrando 30 anos de estrada, com um show que vai rolar aqui em Belo Horizonte na semana que vem. Este é o primeiro encontro da banda depois da irreparável perda do ídolo Chorão, fato que aconteceu há 9 anos. Thiago está ao vivo, Thiago Castanho, para bater esse papo com a gente. Boa tarde, uma honra, Thiago, receber você aqui no Conecta. Fala, meu amigo, galera da Rádio Super, programa Conecta, muito prazer estar aí, divulgando o nosso show em BH, porque BH a gente tem uma história aí, né, com BH, a gente começou a nossa carreira e BH foi sempre um público muito receptivo com a gente, né, cara, então é muito bacana a gente estar podendo voltar para BH com esse showzaço aí, esse show de comemoração de 30 anos de carreira do Charlie Brown, de história, de tantos discos e tanta história para contar aí, né? Maravilha, Thiago. A gente ama Charlie Brown Jr., você tem razão, a relação... A gente tá longe da praia, a gente tá longe de Santos, mas há uma conexão musical muito grande aqui, tá? E com certeza vocês têm um público muito grande aqui de fãs e de apreciadores do trabalho de vocês. Rapaz, 30 anos é muito tempo, né, para uma banda e ainda tá no gosto do público. A gente liga o rádio ainda... toca Charlie Brown Jr. Então, uma coisa que outro dia eu tava vendo, as pessoas usam trechos de letras de Charlie Brown para colocar no perfil, né, do WhatsApp, do Instagram. Vocês são muito presentes em nossas vidas e tal. Essa longevidade toda, a gente poderia atribuir algum fato, algum detalhe? Por que você acha que a gente conseguiu, mesmo se passando 30 anos... a relação com o Charlie Brown tá tão viva e tão recente, tão jovem entre nós. A que você atribui isso? Eu acho que, na verdade, assim, a quantidade de obras que a gente tem, né, porque são vários discos, muita música que tocou na rádio, fez sucesso, e a gente realmente fica muito impressionado de passar tanto tempo, né, faz quase 10 anos aí com a partida do Chorão e do Champignon, e como a gente continua relevante até hoje, né, cara? Então, é muito louco isso. Acho que a principal oportunidade para a galera, assim, muita gente começou a gostar de Charlie Brown depois da partida dos caras. E quando a gente está fazendo show, porque a gente já está viajando o Brasil inteiro fazendo esse show, a gente pergunta, a primeira vez, a galera que é a primeira vez no show do Charlie Brown levanta a mão. Então a gente vê que é uma grande maioria, para mais 70%. Então a longevidade, acho que é o conteúdo, né? O conteúdo, a história, as músicas, os discos, né? A relevância dos artistas. Acho que é um time muito forte que se juntou ali no começo dos anos 90. E a banda começa em 92, ela passa pelo underground ali num período relativamente grande, que a gente ficou no underground por uns 5, 6 anos ali, até a gente conseguir gravar o primeiro disco em 97, né? E que vem aqui o Transpiração, que é um disco emblemático, é um disco que vem Cocoro Vai Comer, Proibida Pra Mim, Shake, tudo que ela gosta de escutar, Quinta-feira, foi um disco que foi crossover, assim. E, bom, acho que eu atribuo... A gente fica realmente, cara, impressionado como a galera gosta da banda até hoje, como o público, ele não se renova, mas a gente vai ganhando mais pessoas que gostam da banda e aquela coisa de pai para filho, a gente vê muito pai com filho no show, assim, é mó barato, cara, é muito legal. É muito emocionante, porque a nossa intenção de fazer esse show e da gente estar junto é manter a chama do Charlie Brown viva, sabe? Então, é um show emblemático, é um show que tem 2 baterias, é o Pinguim Ruas numa bateria, o Graveto em outra, eu e Marcão na guitarra, o Heitor Gomes no baixo. São esses músicos que eu estou falando, são músicos que todo o seu envolvimento dentro do Charlie Brown Jr., gravando discos e estando efetivamente na banda, no grupo. E o convidado é o nosso grande amigo egípcio, né, cara? Que é um cara que, veio do Tijuana e, sempre foi um cara que, andou com a gente, sempre foi um cara que a gente sempre teve um grande carinho. E eu acho que em momento algum ele tenta imitar o Chorão, assim, sabe?
Uhum. Ele é um cara que ele faz com muito respeito, que é o que a gente quer ter. É ter muito respeito pelo grupo, muito respeito pela história, muito respeito pelos indivíduos, entendeu? Uhum. Então, a gente está muito feliz, cara. A gente está muito realizado. A gente acabou de vir de Fortaleza. A gente fez na semana retrasada, a gente tocou em São Paulo, foi sold out. Então, pô, é muito legal você passar tantos anos assim. E como a gente estava falando, 10 anos que a banda acabou e como ela continua, pô, muito relevante. É muito louco isso, cara. É. Ô, Thiago, você e o Marcão Brito aí estão desde a fundação da banda, então vocês viveram tudo juntos, né? Você pegou todos os momentos. E se você pudesse destacar 2 momentos, sendo um de maior dificuldade, de maior desafio, de maior pedreira mesmo, e um de maior glória, assim, se a gente pudesse destacar esses 2 momentos nesses 30 anos, quais seriam? Cara, é bem difícil isso, né, cara? Porque são muitos momentos que a gente, cara, que a gente, sabe, a gente teve que batalhar mesmo, a gente teve que acreditar no nosso sonho, porque a gente não tinha nada, cara. A gente tinha um porta estúdio de 4 canais, só que a banda eram 5 pessoas, então você imagina, quando a gente gravava as demos, então era uma bateria, um baixo e eram 2 guitarras e um vocal. Então a gente tinha que reduzir as guitarras para um canal só, para a gente poder mixar aquilo em 4 canais, para a gente poder, né, sei lá, tentar divulgar essa demo, né, cara? A banda no começo dos anos 90, que a banda começa em 92, e aí eu entro em 93 ali, final de 93, e a banda era uma banda que era tudo em inglês e era uma porrada, né, cara? Era um som muito pesado, na linha do Pantera, na linha do, cara, de bandas assim, sabe? Suicidal Tendencies, e cantada em inglês, né, cara? E a gente teve uma trajetória onde a gente foi conhecendo pessoas que falavam assim, pô, o som é muito legal, mas você tem que fazer um som em português. Eu acho que isso mudou, né, a nossa visão, porque ali o Chorão ele começa realmente a pensar em letras em português. Eu acho que também o disco Usuário do Planet Hemp foi um disco muito importante na nossa carreira, né? Que foi um disco do Planet, mas ele refletiu muito na nossa carreira, porque ali o Chorão viu uma maneira realmente, pô, olha os caras, eles fazem um lance legal, é rock e é cantado em português. Então, aquilo ali, pô, meio que deu um caminho ali pra gente, sabe? Uhum. Então, mas voltando àquela sua pergunta, acho que a gente passou muito perrengue mesmo, assim, sabe? De tomar muito não em gravadora, de a gente, pô, acreditar em pessoas que prometiam coisas pra gente que na verdade não aconteciam depois. E assim, campeonatos de skate que a gente tocou, que a gente ia pra gente se apresentar, e a gente não tinha equipe, a gente não tinha nada, era a gente com um monte de instrumento dentro do carro. Então a gente ficava tipo a tarde inteira no sol, esperando para tocar 7 horas da noite. Era um perrengue, assim, sabe? Era bem difícil. Eu acho que eu poderia, assim, esses momentos eram bem difíceis mesmo. E quando a gente era um bando de moleque, assim, que a gente estava, né, com aquelas, porque a gente não tinha noção nenhuma do que era o sucesso, o mainstream, tudo. Mas a gente queria muito aquilo, né, cara? Então acho que esses momentos mesmo de ficar esperando para tocar, de ficar abrindo banda, sabe? Foi muito perrengue que a gente passou, Uhum. né? Mas quando a gente grava o primeiro disco, que a gente começa a ter contato com alguns produtores, né? Com o Tadeu Patola, com o Nick Bonadil, que foram os caras que ali deram um caminho pra gente, curtiram o som. E a gente lança esse primeiro disco e tem uma rádio, eu não vou citar o nome da rádio em São Paulo, porque não vem ao caso, Uhum. mas essa rádio fez um show na Praça Charles Miller, em São Paulo. E eu ali naquele show, tinham algumas bandas internacionais, tinha o Man at Work, Dr. Sim, tinham várias bandas, e os caras da rádio puseram, isso eu tô falando final de 97 para 98, tá? Uhum. E puseram a gente para tocar de final, última banda do show. A gente pegou e falou assim, porra, bicho, ferrou, né? A gente tá ferrado porque vai todo mundo embora, né? E era tipo 30 mil pessoas. A gente nunca tinha tocado para 30 mil pessoas assim.
Então a gente estava super nervoso por causa desse lance que a gente achava realmente que a galera ia embora no show. Cara, eu vou falar pra você, eu fico até arrepiado de lembrar, tô todo arrepiado mesmo, assim, porque ficou todo mundo Que no legal. show e ali a gente tinha uma ou duas músicas estouradas na rádio e ficou todo mundo e foi um show que ficou para a história, né, cara? Aquele show na Praça Charles Miller. E depois vieram outros, né, que a gente começou realmente a entrar, né, nesse circuito de festivais. A gente sempre foi muito bem em festival. Mas eu acho que foi um momento ali no começo da nossa carreira que a gente sentiu uma grande emoção e que a gente olhou, a gente, sei lá, a gente começou a olhar para o nosso futuro e falar assim, nossa, que bom, a A, gente ch- está a gente tá no caminho certo. a chave virou. É isso. Aqui, esse, Exato. esse retorno marca não só o aniversário do Charlie Brown Jr., mas também 25 anos do primeiro lançamento, que foi Transpiração Contínua e Prolongada. Você chegou a comentar brevemente sobre esse disco, né? Ele que consagrou, de certa forma, a banda no cenário brasileiro, enfim, e até internacional. O que esse trabalho mais representou, assim, para vocês? O que foi mais importante daquela época? Você fala, falando em virar a chave, você fala, Nélio, virou a chave e foi ali. Então, cara, eu acho que o mais importante, a gente era uma banda, como eu estava falando para você, de underground, a gente era uma banda que cantava em inglês e tal, e a gente entrou realmente numa busca sonora, assim, sabe? A gente entrou numa busca de como é que a gente queria que fosse o som do Charlie Brown Jr. E ali a gente começou a escutar, pô, várias bandas diferentes, Suicidal Machine, Suicidal Tendencies, Rancid, bandas Voodoo Glow Schools, bandas que misturavam ska. Então a gente começou a misturar várias pitadas de coisas diferentes dentro do som do Charlie Brown Jr., né? Então a gente pôs reggae, a gente pôs ska, a gente pôs rock, a gente pôs hip hop, a gente pôs... eu acho que essa grande mistura da banda realmente, da sonoridade, eu acho que ela está muito impregnada nesse primeiro disco, né, cara? Porque Uhum. esse primeiro disco é realmente. Obviamente, os outros discos a gente vai evoluindo como, né, como músicos e artistas e tal, e onde pô, os outros discos são muito bons, mas aquele disco realmente ele tem esse lance de ser o primeiro, de ter toda a origem do som do Charlie, tudo que a gente queria misturar ali, Uhum. e no começo muita gente falava assim, pô, cara, mas vocês estão tocando reggae, mas vocês não são uma banda de reggae. Aí, pô, mas vocês estão tocando hip hop, pô, mas vocês não são uma banda de hip hop. Uhum. Então a gente ficava muito nessa loucura, porque a gente, quando você fica muito ouvindo as outras pessoas, né, cara, isso pode ser bom, mas pode ser ruim. Então, mas a gente tinha uma coisa assim, né, que eu vou falar para você, eu não sei explicar. A gente acreditava muito assim na parada, cara. Uhum. Era loucura. Hoje eu vejo mais velho, eu vejo que eu era um menino de 20 anos, né, cara? Hoje eu tenho 47, eu vejo que como a gente olhava para o nosso futuro e a gente acreditava que a melhor coisa que a gente podia realmente fazer é estar junto. E, cara, eu acho que esse disco realmente sintetiza tudo isso, Uhum. porque eu acho que os outros discos são uma evolução, né, do Transpiração, né, cara? Então, é muito emocionante falar desse disco. Esse disco está fazendo 25 anos, como você falou, e tem, né, a gente sempre fala, porque a gente veio com esse disco onde ele tem Proibida Pra Mim, ele tem Tudo Que Ela Gosta, tem Quinta-feira, né, tem vários hits nesse disco. Quando a gente terminou esse disco, a gente começou a fazer outro álbum, que é o Preço Curto Prazo Longo. E Uhum. todo mundo vai, mas os caras estouraram o primeiro disco, quero ver o que eles vão fazer no segundo. Uhum. E aí a gente vem com o segundo disco, a gente vem com o Zóio de Lula, e com aquele clipe na praia, com o Ralph, pipe de skate e tudo, e aí foi muito emblemático, tem o Leite Martinho Lira, tem, cara, Te Levar, tem várias, né, várias músicas ali, Tudo Mudar, Zóio de Lula, Confisco, e que é um disco que tem 25 músicas, onde a gente de uma certa forma, acaba se superando. Não tem Uhum. aquela, o segundo é melhor que o primeiro. Tem muita gente que fala que o segundo disco do Charlie
é realmente o melhor disco. Mas são opiniões controversas, assim. Tem muita gente que gosta de outros e tal. E eu gosto disso, sabe? Assim, às vezes tem um cara que fala, eu gosto desse disco, que é um disco que eu nem gosto tanto. Mas aí o cara fala, não, eu gosto desse disco, ele tem tal música e tal música, é muito legal. Porque eu acho que o lance do Charlie Brown tem muito essa coisa, a música que marcou a sua vida, sabe? Uhum. Então, determinada música marcou aquele momento que o cara estava vivendo. Pô, sei lá, que ele estava passando alguma dificuldade ou alguma conquista que ele teve e ele lembra daquela música porque aquela música estava saindo naquele momento. Então, eu acho que é muito isso, né, cara? O Charlie Brown, ele conta nossas histórias, mas ele conta as histórias das pessoas, né, cara? Uhum. Então, isso é muito bacana. Maravilha. Sobre o show, quero saber o que que vocês prepararam, o que que a gente pode esperar, então, nesse show aqui em Belo Horizonte. Cara, o que vocês podem esperar muita musicalidade, muita história para contar. É muito difícil fazer esse repertório, porque, como eu te falei, né, o Charlie Brown tem muita música, tem muito disco, né? Então a gente tentou fazer uma retrospectiva aí desses discos que a gente gravou, tentando fazer um apanhado de cada disco. Então a gente, na verdade, a gente toca quase 50 músicas, né, cara? Mas a gente não toca 50 músicas no show, obviamente. Então, o que a gente faz? A gente vai mudando. Um show a gente acrescenta uma, tira outra, né? E eu acho que vocês podem esperar um grande show de rock, um show diferenciado pelo esquema que eu te falei, de ter duas baterias, eu e Marcão na guitarra, Heitor Gomes no baixo, Bruno Graveto na bateria e Pinguim Ruas na outra, Heitor Gomes no baixo, Thiago Castanho numa guitarra, Marcão Brito em outra, é o grande egípcio, nosso convidado. E eu acho que é uma sonzeira, cara, sabe? Uhum. A gente está num grande time ali, quando a gente está tocando junto, é muita emoção, porque passa um filme na nossa cabeça de tudo que a gente fez. É uma maneira também da gente estar conectado ao Chorão e ao Champignon, sabe? Assim, que a gente tem muita saudade, né? De tudo que a gente viveu, de tudo que a gente passou, né? Que antes propriamente até do Chorão e o Champignon serem os artistas, né? Chorão e Champignon, eram nossos amigos, né? Uhum. Então, mas eu acho que ali a gente consegue, sei lá, estar um pouco perto deles ali, né? E, cara, o show é muito legal, não percam, é um show emblemático, é um show, cara, só de hits, só de coisa legal, com músicos muito bons, assim, solos de guitarra, solos de bateria, entendeu? E não para, assim, sabe? É um show que não para. A gente tava fazendo shows aí de 3 horas e meia, 3 horas, tanto que a gente falou, meu, calma que meu... a galera fica, cara, os caras não param, mas assim, sabe? Tipo, aí é quando a gente para dar o bis, a galera começa a falar, não, mas toca aquela, não toca a outra. Aí a gente fala, pô, vamos fazer, né, meu? Então, é muito legal, né? A gente tá muito feliz, cara. BH, vamos colar geral, vai ser top. Queria agradecer por toda a galera de BH, vocês aí da Rádio Super tá dando essa força pra gente divulgar esse show maravilhoso. E toda a galera de BH que sempre teve um carinho, né, cara, com a gente, desde ali do começo da nossa carreira e até hoje, né? Prova disso, a gente tá aí até hoje com vocês. Maravilha. Tiago, muito obrigado por esse papo, por essa conversa aqui. Você é uma figura, é um prazer, uma honra, né, ter conversado, ter tido essa conversa com você, te conhecer. O show, só passando o serviço aqui, ó, Charlie Brown, 30 anos, acontece no dia 5 de novembro, no sábado, a partir de 2 da tarde. Detalhe, tá, Tiago? Lá na Serraria Souza Pinto, que é uma região ali central de Belo Horizonte, que tem pista de skate, que tem uma galera. Inclusive, nesse final de semana é onde acontece duelo de MCs, um movimento underground ali muito legal também. Então, enfim, vocês estão muito bem localizados ali, com certeza a galera inteira vai chegar junto, viu? Muito obrigado. Meu irmão, Nélio, muito obrigado. Vocês da Rádio Super aí, eu sou muito agradecido, tá? Um grande abraço para vocês. Programa Conecta, tá? Espero que você colhe ali no show para a gente se conhecer pessoalmente, tá, meu irmão? E muito obrigado pelo espaço. Vai ser um prazer, meu caro. Sucesso, vida longa, Charlie Brown Jr.